Você já parou para pensar no que realmente acontece dentro da cabeça de uma mulher quando você some? Não estou falando daquela saudadezinha boba ou do joguinho de orgulho. Falo da confusão emocional que começa quando o silêncio aparece. Aquele vazio que faz ela se questionar se realmente te conheceu. As mulheres sentem falta de presença, não só de palavras. Quando um homem some, ele obriga uma mulher a encarar os próprios sentimentos, os próprios medos e até as próprias ilusões. Algumas vão se tornar frias para disfarçar o impacto, outras vão tentar se convencer de que nunca precisaram de você. Mas, no fundo, toda mulher sente o peso da ausência de quem fez diferença, mesmo que ela nunca admita. A distância desperta verdades que nem o amor consegue esconder. E é aí que o jogo emocional realmente começa. Primeira, ela começa a sentir sua ausência nos pequenos detalhes. Quando um homem desaparece da rotina de uma mulher, o primeiro impacto não vem em forma de lágrimas. Vem nos detalhes. No momento em que ela acorda e percebe que não tem mais a notificação que a fazia sorrir. No instante em que vai comentar algo do dia e percebe que não tem mais para quem mandar. A ausência não grita, ela sussurra, e esses sussurros vão corroendo aos poucos. As mulheres têm uma memória emocional muito forte. Cada risada, cada conversa, cada toque cria uma marca invisível. Quando você se afasta, o cérebro dela começa a procurar esses rastros. E é nesse processo que ela começa a sentir. Não é sobre dependência, é sobre presença. Porque quando um homem faz uma mulher sentir que ele estava lá de verdade, o vazio dele passa a ter peso. Ela tenta se distrair, abre o Instagram, conversa com amigas, finge estar ocupada. Mas a verdade é que nada substitui o impacto emocional de uma presença masculina que fazia sentido para ela. Aos poucos, ela começa a reparar que o silêncio tem um som próprio, o som da falta. Imagine um homem que sempre mandava mensagem de "chegou bem" todas as noites. Quando ele para, o primeiro dia parece normal. No segundo, ela sente estranheza. No terceiro, vem a inquietação. No quarto, o orgulho tenta protegê-la. No quinto, o vazio já começou a falar mais alto. É nesse ponto que muitos homens se enganam, acham que a mulher esquece rápido, mas a verdade é que quanto mais ela tenta ignorar, mais o cérebro dela associa tudo a você. O café, a música, até o cheiro do travesseiro. Porque o que realmente prende uma mulher não é o romance. É a lembrança emocional que você deixou quando estava presente. Segundo, ela começa a te idealizar mais do que deveria. Quando você se afasta, algo curioso acontece dentro da mente de uma mulher. Ela começa a te idealizar. É como se o cérebro dela pegasse todas as boas lembranças e amplificasse enquanto empurrasse as ruins para o canto. Aquela discussão feia? Esquece. A forma como você a fez rir? Ela lembra em detalhes. A ausência transforma a realidade em fantasia. E é por isso que, muitas vezes, quando você volta, ela parece diferente, mais intensa, mais confusa. Esse é o poder da distância. Ela não apenas sente saudade, ela cria uma versão sua mais perfeita do que você realmente foi. E essa versão idealizada é o que faz ela ficar presa emocionalmente. Porque o ser humano não sente falta de pessoas, sente falta da sensação que essas pessoas causavam. Então, ela começa a sentir falta de um você que talvez nem exista mais. Enquanto isso, ela tenta seguir em frente, mas tudo o que aparece parece menos. Menos interessante, menos conectado, menos real. É aí que ela se dá conta de que você não era só mais um cara. Você era aquele que despertava algo que ela não encontra facilmente. E quanto mais ela tenta apagar isso, mais o ideal cresce. Os homens erram muito aqui. Acham que ela esqueceu porque parou de procurar. Mas, na verdade, ela está te reinventando mentalmente, transformando cada lembrança em algo mais forte do que foi.
O perigo é que quando você volta, ela se decepciona, porque a idealização cria expectativas irreais e quando a realidade aparece, o encanto quebra. No fundo, toda mulher sabe que está romantizando o passado, mas é quase impossível não fazer isso quando o coração ainda sente e o silêncio ainda tem o seu nome. Terceira, ela começa a se questionar se você realmente se importava. Depois de um tempo, o silêncio deixa de ser sobre saudade e começa a se tornar dúvida. É nesse ponto que a mulher começa a se perguntar: será que ele realmente se importava? Essa é a fase em que ela tenta dar sentido ao que aconteceu. Ela relembra conversas, analisa atitudes e começa a pesar tudo o que você fez e o que deixou de fazer. Esse processo é doloroso, porque mexe diretamente com o ego e o emocional. Quando um homem desaparece sem explicação, o cérebro dela precisa encontrar uma razão, e como nem sempre há uma resposta concreta, ela cria as próprias. Às vezes ela se culpa. Será que eu falei algo errado? Outras vezes ela te culpa. Talvez ele nunca sentiu o que dizia. Mas em ambos os casos, a dor é a mesma, a sensação de não ter sido suficiente. E é exatamente aqui que muitos homens perdem o poder emocional que tinham. Porque quando ela começa a duvidar da autenticidade do que viveram, a emoção dá lugar à razão. E quando a razão assume, o encanto começa a quebrar. Ela pode continuar pensando em você, sim, mas não com carinho, com curiosidade misturada a ressentimento. E quando isso acontece, o vínculo emocional muda. A saudade ainda existe, mas já vem com uma dose de frieza, de autoproteção. É por isso que o afastamento é uma faca de dois gumes. Se um homem se afasta por imaturidade, ela percebe. Se ele se afasta com propósito, ela sente diferença. O impacto não está no silêncio, está na intenção por trás dele. E a verdade é que, quando uma mulher começa a se questionar demais, ela também começa a se reconstruir. E uma vez que ela entende que o problema nunca foi ela, dificilmente volta a olhar para você do mesmo jeito. Quarta, ela tenta fingir que não sente nada, mas sente tudo em silêncio. Toda mulher tem uma fase em que tenta provar para si mesma que já superou. Ela posta fotos sorrindo, sai com amigas, se veste melhor e até parece mais confiante. Mas o que quase ninguém vê é o que acontece quando ela volta para casa e o barulho some. É ali que o silêncio vira espelho. Ela olha para o celular e sente o impulso de te procurar, mas o orgulho fala mais alto. Ela repete para si mesma que não vale a pena, mas o coração ainda não acredita nisso. A tentativa de parecer forte vira uma batalha entre razão e emoção. E o mais curioso é que quanto mais ela tenta te esquecer, mais o seu nome aparece nas coisas mais aleatórias. Uma música, um perfume, uma frase que lembra o jeito que você falava. É um tipo de sofrimento calado, que ela não compartilha com ninguém porque não quer parecer vulnerável. As mulheres são ensinadas a esconder a dor, principalmente quando vem de alguém que mexeu de verdade com elas. Por isso, quando você vê uma mulher seguindo em frente, rápido demais, quase sempre é fachada. E enquanto você acredita que ela já te apagou da vida, ela ainda está processando tudo em silêncio, não porque quer te dar poder, mas porque está tentando recuperar o controle. O que os homens não entendem é que o silêncio feminino é perigoso. Ele não significa indiferença, significa que ela está transformando o que sente em força. E uma vez que ela consegue fazer isso, dificilmente o mesmo homem volta a ter o mesmo efeito sobre ela. Quinta, ela começa a se acostumar com a sua ausência, e isso é o começo do fim. Toda mulher chega a um ponto em que a dor começa a se transformar em hábito. No início, ela sente falta de você em tudo, mas com o tempo, o cérebro dela começa a se adaptar. O que antes era vazio, vira rotina. E esse é o momento mais perigoso para qualquer homem, quando ela aprende a viver sem você. A mente humana é feita para sobreviver.
Então, aos poucos, ela substitui os gatilhos emocionais. A notificação que antes era sua, agora, vem de outra conversa. A risada que você provocava agora vem de algo aleatório no TikTok. E quando ela percebe que consegue se sentir bem sem a sua presença, algo dentro dela muda definitivamente. Não significa que ela te esqueceu, significa que ela se reprogramou. A mulher que antes esperava pela sua mensagem agora dorme sem pensar nisso. A que ficava revendo fotos começa a apagá-las, não por raiva, mas por liberdade. É aí que muitos homens tentam voltar, achando que o tempo curou a ferida. Mas o que o tempo realmente fez foi criar uma nova versão dela, mais fria, mais seletiva, mais consciente. E essa versão não aceita migalhas. Você pode até tentar reconquistar, mas ela não vai reagir da mesma forma, porque o coração dela aprendeu a se proteger. E quando uma mulher entende que consegue ficar bem sozinha, a ausência que antes doía vira a prova mais clara de que ela já superou. 6. Ela começa a comparar o que sente sem você com o que sentia com você. Chega uma hora em que ela para de sofrer e começa a analisar. É quando ela compara o que sente agora com o que sentia quando você estava presente. E, sem perceber, ela usa essa comparação para entender o próprio valor. Se sem você ela sente mais paz, ela percebe que talvez o que chamava de amor era só apego. Mas se sente um vazio emocional que nada preenche, é aí que entende o quanto você marcou. Toda mulher faz esse tipo de medição emocional. É um processo natural, uma forma de testar se aquilo era real ou se era apenas carência disfarçada. E é nesse ponto que ela amadurece emocionalmente. Ela começa a perceber os padrões, as repetições, os erros. E o mais importante, entende o tipo de energia que quer perto dela e o tipo que não quer mais. Talvez ela até saia com outras pessoas, mas o coração dela já sabe comparar. E essa comparação não é só sobre você, é sobre o impacto que você deixou. Se foi leve, ela lembra com carinho. Se foi pesado, ela cria repulsa. Essa fase é silenciosa, mas decisiva, porque é nela que a mulher define se você foi um capítulo marcante ou apenas uma lição. E quando essa decisão é tomada, não há mensagem, flores ou arrependimento que mudem o resultado. O curioso é que, enquanto ela vive esse processo interno, você pode nem imaginar que está sendo avaliado na mente dela. E é exatamente por isso que muitos homens se perdem. Acham que estão esquecidos, quando, na verdade, estão sendo medidos com a régua da maturidade emocional que eles mesmos ajudaram a construir. 7. Ela tenta provar para si mesma que está melhor, mesmo quando ainda sente falta. Depois de tanto tempo tentando controlar o que sente, ela entra na fase da autossuficiência emocional. É quando ela começa a repetir para si mesma que está bem, que não precisa de ninguém, que já superou. Mas lá no fundo, ainda existe uma parte dela que sente sua falta. Ela só não quer mais admitir isso, nem para você, nem para ela mesma. Ela começa a se reinventar. Muda o cabelo, muda o jeito de se vestir, muda até a forma de se relacionar. Tudo parece uma evolução, e de certa forma é. Mas também é uma maneira de se distanciar da antiga versão dela, aquela que ainda acreditava em vocês dois. É uma forma de recomeço, mesmo que ainda doa. Ela vai rir mais alto, sair mais, postar mais. E sim, parte disso é real, mas parte também é defesa. Porque quando alguém nos marca de verdade, a ausência nunca desaparece completamente. Ela só se transforma em aprendizado. O mais curioso é que, nessa fase, se você reaparece, ela não reage da mesma forma. A emoção já não é mais impulsiva, é controlada. Ela te ouve, te analisa, mas já não se entrega, porque agora ela sabe o quanto custou se reconstruir. Os homens costumam pensar que quando uma mulher parece mais confiante, ela já não sente nada.
Mas, na verdade, ela apenas aprendeu a dominar o que sente. O que antes era dependência emocional virou maturidade. E a mulher que emerge depois da dor é sempre mais perigosa. Não porque vai te ferir, mas porque agora ela entende o próprio poder. 8. Ela começa a perceber que sua ausência a ensinou mais do que sua presença. Chega ao ponto em que ela finalmente entende que tudo o que viveu, inclusive a dor, teve um propósito. Ela começa a enxergar sua ausência como algo que a fortaleceu. No começo, parecia perda. Agora, parece libertação. Porque o que antes era carência virou autoconhecimento. Ela percebe que aprendeu mais com o silêncio do que com as conversas, mais com o afastamento do que com o romance. A dor forçou o crescimento. E é esse crescimento que muda completamente a forma como ela se vê. A mulher que antes esperava, agora age. A que antes precisava de validação, agora confia em si mesma. Ela entende que o amor não é provar nada para ninguém, é estar em paz consigo mesma. Que o valor dela não depende de quem ficou ou foi embora. E quando essa consciência chega, ela não guarda rancor, nem vontade de revanche. Ela apenas segue, de um jeito diferente, mais centrado, mais leve. Você deixou um impacto, sim, mas o tempo transformou esse impacto em aprendizado. E esse é o ponto que todo homem precisa entender. Quando uma mulher aprende a transformar dor em poder, ela muda para sempre. É o ciclo natural das mulheres fortes. Elas amam, se machucam, sofrem, mas no fim, renascem. O renascimento é sempre mais bonito do que qualquer retorno. 9. Ela percebe que muitos homens confundem silêncio com desinteresse, e é aí que eles perdem tudo. Os homens têm uma mania perigosa de achar que o silêncio de uma mulher significa que ela não liga mais. E é justamente aí que tudo desmorona. Porque enquanto eles interpretam o distanciamento como fraqueza ou indiferença, ela está, na verdade, evoluindo. Durante o tempo em que você some, ela sente, pensa, amadurece e chega a conclusões que muitos homens nunca vão entender. Ela percebe que o amor, quando é saudável, não precisa de provas constantes, que o verdadeiro interesse não se mede por mensagens ou presença, mas por consistência emocional. Mas o problema é que muitos homens só entendem o valor de uma mulher quando ela já está emocionalmente fora do alcance. Quando o silêncio dela se transforma em paz. Quando ela já não precisa de explicações. É nesse ponto que eles tentam voltar, cheios de promessas e arrependimento. Só que o tempo muda o peso das coisas. Ela não é mais a mesma. O que antes doía, agora ensina. O que antes mexia com o coração, agora só provoca indiferença. E é exatamente aí que mora a lição. Homens precisam acordar para isso. Quando uma mulher para de discutir, não é vitória, é despedida. Quando ela fica em silêncio, não é medo, é força. Quando ela não pede mais nada, é porque já decidiu seguir sem você. Então, se você quer manter uma mulher emocionalmente presente, pare de achar que o silêncio dela é espaço para se acomodar. Porque o mesmo silêncio que hoje te parece tranquilo, amanhã pode ser o som de alguém que aprendeu a viver muito bem sem você. 10. Ela entende que o verdadeiro poder está em quem sabe se afastar primeiro. No fim, tudo se resume a controle emocional. Quando a mulher entende que o poder nunca esteve em quem sente menos, mas em quem sabe lidar com o que sente, tudo muda. Ela percebe que o verdadeiro domínio está em conseguir se afastar antes de se perder, em amar com intensidade, mas saber a hora de parar. Enquanto muitos homens acreditam que se afastar primeiro é sinal de força, ela aprende que força de verdade é conseguir ficar, mesmo sentindo, e ainda assim manter a própria dignidade intacta. A diferença é que quando ela decide ir embora, é definitivo. Porque a mulher, quando cansa emocionalmente, não ameaça.
Ela simplesmente se retira, e o silêncio que fica é mais poderoso do que qualquer palavra dita. E o mais irônico é que, quando ela finalmente se afasta de verdade, é quando o homem mais sente. Porque o que antes era ausência, vira vazio. O que antes era rotina, vira arrependimento. Essa é a última lição que a ausência ensina. Quem aprende a se afastar sem drama nunca mais volta pelo mesmo motivo. E quando a mulher entende isso, ela não perde mais tempo tentando consertar o que só o outro tinha o dever de cuidar. No fim de tudo, há uma verdade que poucos homens têm coragem de encarar. Quando uma mulher te ama e você a faz sentir invisível, ela não te odeia quando vai embora. Ela apenas evolui. A ausência muda tudo. O que começou como dor vira clareza. O que parecia perda vira proteção. É por isso que digo: nunca subestime o silêncio de uma mulher. Ele é a transição entre o amor e o desapego. E se você chegou até aqui, quero que pense. Quantas vezes você confundiu uma mulher calma com uma mulher fria? Quantas vezes ignorou o valor de quem só queria ser compreendida? Me conte nos comentários. Eu leio tudo e quero ouvir a sua experiência.